Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à apresentação da modelagem DHP Distributor Hidden Product da Ponto 9. Meu nome é Jorge Marcos Daniel, sou um dos coordenadores comerciais da empresa e estou aqui para fazer essa apresentação. Vamos lá! Vamos então a uma apresentação da modelagem de distribuição Hidden Product, que é, na verdade, uma nova proposta de modelagem de distribuição para que a gente possa viabilizar negócios mais sustentáveis para todos os elementos que compõem a nossa cadeia de distribuição ou de comercialização. Primeiramente, vale a pena retomar a questão da apresentação da empresa. A Ponto 9 é uma empresa que tem 25 anos de atuação no mercado nacional. Ela nasceu a partir de uma experiência de 85 anos no segmento da beleza, ou seja, uma experiência muito relevante. Ela vem de uma história de um salão de beleza de referência em São Paulo. Portanto, é ali que nasceu toda essa questão de envolvimento com novos produtos para prestação de serviços diferenciados, e foi aí que realmente se tomou a base para essa operação que existe hoje. E logicamente hoje a gente tem a marca própria, a marca Ponto 9 Professional, a marca masculina Johnny Black, que é Johnny Black International, que é uma proposta de operação bastante diferenciada no segmento de barbearias, e a Ponto 9, que é a terceirizadora que na verdade desenvolve produtos para outras marcas. Além do Brasil, nós estamos presentes nos Estados Unidos, na Europa e em processo de ampliação dessa condição de comercialização tanto no Brasil quanto fora. Durante 2022 foi realizada uma revisão no modelo estratégico do negócio, uma vez que havia necessidade de uma reformulação do sistema de distribuição convencional, uma vez que havia uma série de questões, como nós vamos ver adiante, que impediam o crescimento sustentável da operação. A partir do novo modelo, é possível projetar um crescimento muito mais consistente para todos os envolvidos nas operações comerciais do negócio. É o modelo DHP que vai ser apresentado aqui nesse vídeo. Vamos falar um pouco do contexto da distribuição convencional. O espaço para as organizações de distribuição na modelagem convencional ficaram restritos aos dois extremos dos volumes de vendas, ou para empresas que comercializam muito pouco através de seus distribuidores, ou aquelas que têm distribuidores que comercializam grandes volumes de vendas. Nesses casos, em função daquilo que se tem como expectativa, que se tem como histórico de vendas, talvez haja realmente compatibilidade de continuidade. Para empresas que trabalham nos parâmetros intermediários de volumes de vendas, isso não é necessariamente uma verdade. A intermediação passou a configurar um custo total que não raramente acaba inviabilizando a atividade por uma série de questões, como nós vamos ver daqui um pouquinho mais. Quais são, portanto, os objetivos dessa modelagem DHP? Abrir caminho para o crescimento escalar de curto prazo em um segmento de baixa inovação, ou seja, o nosso segmento, no contexto da comercialização, ele não tem muita adesão às questões de inovação. Desenvolver os indicadores de sucesso do processo de vendas em novo modelagem, ou seja, a gente precisa entender que o processo de vendas ele vai acontecer de uma outra forma, e em função da adoção dessa outra forma, nós teremos outros parâmetros para entender como que funcionam os indicadores de sucesso. Dar foco principal à atividade do intermediário de vender, ou seja, a grande questão dos sistemas de distribuição é que eles não existem por eles existem uma vez que há necessidade de desenvolver o processo de vendas. Mas toda vez que você encarrega o distribuidor de atividades intermediárias relacionadas com compras, com estoques, com a questão de venda propriamente dita, mas além disso, das questões relacionadas com o recebimento, com fluxo, análise de fluxo de caixa, isso acaba se transformando num modelo muito mais ligado às questões meio do que à questão fim, que é vender. Então, a necessidade dessa revisão, já havia essa necessidade antes desse processo, mas agora muito mais claramente está configurada essa situação. Otimizar os custos de processos e procedimentos da intermediação de vendas. Tem uma série de questões relacionadas a como os custos são gerenciados nas unidades de distribuição, que a partir do momento que você adota esse modelo, você simplifica muito o processo de gestão do negócio de vendas e você viabiliza uma atenção muito maior ao atendimento propriamente dito, que é o que interessa, que é o que dá realmente resultado em termos de volumes de vendas. Revisar e adaptar o uso da tecnologia na cadeia de vendas é extremamente importante, a gente usar a tecnologia, melhorar o uso da tecnologia para ganhar
escala, para poder ganhar redução de custo, para poder ganhar maior interação com o cliente, maior assertividade nas interações e assim por diante. Desenvolver a plataforma de treinamento das ações de vendas e de suporte ao cliente, ou seja, a partir do momento que a gente tem isso muito mais claramente desenhado, a gente também tem uma solução muito mais efetiva para as ações de treinamento, seja do treinamento da equipe de vendas da Ponto 9, seja dos clientes, enfim, é uma outra condição que a gente passa a ter na gestão do treinamento. Viabilizar maior homogeneidade de preços, a gente tem condição de parametrizar isso de uma outra forma, dentro de uma filosofia mais omnichannel, é uma coisa extremamente importante de ser conduzida a partir de um determinado momento, justamente para dar maior credibilidade ao processo de vendas, porque as diferenças de preços, principalmente quando você encara as questões relacionadas com os preços que são colocados na internet, você passa a ter uma pluralidade, o que acaba muitas vezes dificultando o relacionamento com os clientes. Então é importante a gente pensar nisso. Revisar a dimensão das regiões de vendas, porque há uma visão muito clara de que muitas vezes a gente deixa de aproveitar oportunidades em função das questões de dimensionamento das regiões e por isso é importante a gente fazer essa revisão. Dar relevância ao salão como ponto de vendas com novos modelos de suporte ao sellout, ou seja, a gente realmente tem condição de melhorar muito a revenda para salões de beleza, em salões de beleza, mas só que isso demanda também um suporte muito maior de quem é fornecedor. E logicamente isso tem uma ligação muito forte na questão de formato que é oferecido na prestação de serviço para o cliente. Ou seja, é importante que a gente entenda profundamente a forma como o serviço é prestado para que a gente tenha realmente uma condição de ajudar o salão nas questões de indicação de produtos que sejam adequados àquele serviço que foi prestado internamente no salão. Testar elementos de experiência dos clientes e nos parceiros de negócio, é importantíssimo a gente entender que a experiência do cliente é cada vez um fator mais relevante para a retenção do cliente, para a satisfação do cliente, para fazer com que esse cliente prolongue a sua permanência junto a um determinado estabelecimento, um fator extremamente importante na redução de custo de aquisição de novos clientes. Reduzir o impacto tributário das vendas em cadeia é uma coisa extremamente importante, porque cada vez que você coloca um elo a mais na cadeia de distribuição, é um custo a mais que você tem que considerar para realizar uma precificação adequada, uma coisa que fica muito mais complexa. Então, lógico que aí é muito mais importante a gente gerar uma estratégia para gerar valor agregado, e isso só vem com a questão do estudo de toda a cadeia de distribuição, dos elos da cadeia de distribuição, para fazer com que esse custo realmente seja adequado, que a gente tenha condição de desenhar uma estratégia também adequada de geração de valor agregado. Incrementar as margens bruta e líquida da venda, ou seja, é fundamental a gente entender como isso acontece para que a gente tenha condições de realmente distribuir melhor o valor agregado para os diferentes elementos que compõem a cadeia de distribuição. Escopo geográfico. O desenvolvimento do Hidden Product acontece em regiões específicas previamente discutidas ou sem atendimento, dependendo da modelagem operacional proposta. Ou seja, cada vez que nós tivermos uma pessoa interessada em ser um DHP, a gente faz um estudo específico para aquela região, para fazer com que a região tenha realmente sustentação e também uma vez que a gente vai estar ajudando cada DHP na geração de leads, ou seja, aquilo que antes era uma tarefa que ficava única e exclusivamente sob a responsabilidade do distribuidor, no caso do DHP, é feito em conjunto com a Ponto 9, para que a gente possa discutir um pouco mais a respeito do perfil, do público-alvo, das condições de conquista, da forma como vai ser realizada a oferta, para que a gente possa chegar a um resultado muito mais adequado em termos de fechamento de negócio. Paradigmas. Na verdade, há duas questões-chave envolvidas na disrupção. Mudanças no contexto de comercialização, ou seja, é importante que a gente entenda toda a série de mudanças que acontecem no contexto da distribuição, mas que muitas vezes isso é consequência de uma série de mudanças que acontecem fora do contexto da distribuição, não necessariamente vem dela. Ou seja,
Uma vez que o contexto do macroambiente, o ambiente operacional mudam, é importante que a gente faça essas revisões para evitar continuar dentro de um modelo que eventualmente se desconectou de uma determinada realidade. A outra questão é a realidade do mundo dos salões mudou drasticamente e muitas vezes nem eles perceberam que essa realidade modificou. São muitas as coisas que acontecem nesse segmento e é importantíssimo que a gente preste atenção e entenda como que a gente vai ajudar os salões na revisão do seu próprio modelo de atuação. As mudanças que vêm no contexto de comercialização. Encurtamento da cadeia de distribuição com forte impacto sobre preços. No Brasil, uma peça a mais na cadeia de distribuição inviabiliza inúmeros empreendimentos. A tecnologia intensiva pressiona, achata e inviabiliza os distribuidores dos modelos convencionais, principalmente daquelas faixas intermediárias como nós falamos anteriormente. Os distribuidores de cosméticos no modelo tradicional, na atualidade, sintetizam um drama: unidades com baixo potencial de gestão, baixo potencial humano, deficiência na estrutura de capital de giro, refletindo a realidade média dos salões. Ou seja, na verdade, o que acontece é que isso vem de uma forma de operar que ao longo do tempo se transformou numa forma pouco produtiva, de baixíssimo resultado do ponto de vista de geração de valor agregado para todas as partes envolvidas desse processo. Então, isso realmente se transforma num modelo que se transformou num mamute. É importante que a gente entenda isso, ou seja, será que esse modelo tem a ver com a nossa realidade? Será que essa modelagem tem a ver com o Brasil, com o momento do Brasil, com as verdades do Brasil? Então, lógico que há necessidade de fazer essa revisão e repensar o modelo para fazer com que a gente busque uma modelagem muito mais efetiva do que essa modelagem tradicional. O que nós temos como realidade no mundo dos salões? O que acontece de verdade? Baixa qualificação média dos gestores, baixíssimo nível de adesão aos conceitos de gestão, num percentual muito elevado das unidades. A maioria das unidades não conhece gestão, não se aprofunda em gestão, então, lógico que acaba sendo uma gestão extremamente amadora, cheia de problemas. Ausência de estratégia num segmento altamente pulverizado, sem barreiras à entrada de novos competidores, e aí pode tudo acontecer. Ausência das principais ferramentas de gestão, padrões éticos sempre questionáveis. Os esforços de suporte indireto representarão uma intervenção positiva para os parceiros interessados em melhoria de resultados. O que a gente está dizendo aqui é que nós vamos ajudar os salões dentro de um escopo diferenciado de atendimento para algumas unidades de negócio. Não serão todos os parceiros, nem haverá uma ideia clara de que a gente precisa pulverizar ao máximo o nosso produto, a nossa forma de trabalhar, a nossa visão de solução específica de serviços em salões de beleza. Isso é uma questão que precisa ser trabalhada com muito mais profundidade e mais vale a pena realmente se aprofundar em determinados salões que têm o interesse de melhorar do que eventualmente a gente pulverizar processos e procedimentos junto a unidades de negócio que não entenderam exatamente a sua própria finalidade, a forma como o consumidor muda de comportamento e coisas semelhantes. Comparação entre o modelo atual e o que estamos propondo. A situação atual. Você tem um importador ou fabricante, vai para o distribuidor tem vendedores que vão para os salões que tem profissionais, ou seja, muitas vezes eu tenho que falar com o proprietário do salão, com o gestor do salão, para depois falar com os profissionais. Muitas vezes esse processo é meio confuso para depois chegar no consumidor. Então, perceba que a situação atual envolve N elementos nessa cadeia. O elo tributário, na verdade, eu tenho dois elos tributários, o que acaba gerando elementos de custo adicional. É importante a gente pensar nisso. Então, eu saio de uma venda de R$100 na primeira parte da cadeia e chego lá no consumidor a 320. Okay? Então, é mais ou menos esse o processo que a gente acaba gerando e, lógico, é importante que a gente entenda que não se trata única e exclusivamente de uma questão de precificação, mas realmente de uma questão de estratégia envolvida no meio desse processo. Quando a gente olha a nova situação, você tem o importador, o agente de negócios, e isso é feito, esse agente de negócios trabalha diretamente com o salão e juntamente com o consumidor. Muda completamente a orientação em relação ao processo de comunicação, que é onde a gente tem condição realmente de fazer a melhoria de performance dos DHPs, comparativamente com o modelo de distribuição convencional. Só existe uma cadeia tributária e você, apesar de você ter um preço final semelhante, um valor final semelhante,
você tem uma outra forma de distribuir os valores que estão no meio desse processo ao longo da cadeia de distribuição. O que isso significa em termos de mudanças? Primeiro, a possibilidade de rever as responsabilidades na cadeia de demanda, envolvendo principalmente as atividades de marketing e vendas. Muitas vezes percebemos que há necessidade de implementar novas ações de marketing, de comunicação e que acabam sendo importantíssimas para fazer incremento de demanda e elas acabam não acontecendo porque essa responsabilidade não está claramente demarcada. A segunda questão é que nós temos que ter foco em salões que compreendam o valor agregado do conceito da marca, ou seja, nem todo salão compreenderá o valor agregado que está sendo oferecido. É importantíssimo nós compreendermos que precisamos escolher os clientes de acordo com esse nível de consciência, ou seja, é importantíssimo que a gente entenda que nós não precisamos atender todos os salões, nós precisamos atender os salões que entendam o conceito da marca e queiram fazer parte desse processo. Redução significativa do investimento de aquisição de clientes. À medida em que a gente trabalha com mais profundidade um grupo específico de clientes, logicamente você tem uma redução no custo de aquisição de clientes, aquela questão da carteira ficar girando o tempo inteiro, você tem uma carteira mais estável, dá para você prestar mais atenção no cliente, dá para você dar mais atenção ao cliente para fazer com que ele permaneça mais tempo na carteira e eventualmente ele possa se tornar um membro muito mais ativo dessa comunidade. Aumento do serviço prestado ao salão e da percepção da importância da marca vem em função das coisas anteriores, logicamente, à medida que você está dando mais atenção, à medida que a pessoa compreende mais as coisas que estão acontecendo dentro da dinâmica da marca, é muito mais provável que haja uma percepção maior também daquilo que está sendo colocado como serviço à disposição do salão para que ele também obtenha mais e melhores resultados. Um forte impacto junto ao consumidor, uma vez que tudo isso está direcionado à satisfação do cliente dos salões de beleza, ou seja, a comunicação, a forma de estruturar os serviços, a forma de fazer todo o processo de envolvimento dos profissionais, de treinamento dos profissionais, está diretamente ligado à satisfação do cliente do salão. Por isso que a gente fala, isso tem um forte impacto junto ao consumidor final, junto ao cliente do nosso cliente. Pacto no qual todos ganham mais, trabalhando de forma muito mais efetiva. Ou seja, é importante que a gente compreenda que no momento em que a gente coloca as pessoas para fazerem aquilo que realmente a função diz que é para ser feito, ou seja, se eu digo que um vendedor é vendedor, eu não devo exigir dele elementos relacionados com gestão de negócios. O vendedor está lá para vender, o marketing está lá para fazer o marketing. As pessoas que estão envolvidas com logística estão lá para fazer logística. Então, é importante que a gente compreenda essa questão de como as coisas ficam muito mais efetivas quando a gente destina as pessoas às atividades que realmente ela possui talento e possui desenvoltura para fazê-la com sucesso. Há uma dinâmica de trabalho que envolve a implantação do DHP. Logicamente, existe a necessidade de entender perfeitamente qual será a dimensão da força de vendas para poder trabalhar isso de forma adequada com cada DHP. Haverá a necessidade de que a fábrica se engaje muito mais diretamente na forma como vai ser feito todo o levantamento de mercado e como vai ser feito o desenvolvimento da modelagem em uma determinada região. O processo de vendas é todo mapeado, ou seja, a gente entende a jornada do cliente como uma coisa extremamente séria, importante de ser analisada caso a caso, e há necessidade de uma discussão muito mais aprofundada a respeito de números que serão obtidos a partir do momento que a gente faz a análise do determinado mercado. É importante que a gente tenha objetivos operacionais bem claros, como exemplo, identificar em trabalho conjunto com o fabricante 40 possíveis parceiros de negócio na região definida através do trabalho de geração de leads orientado pelo fabricante. Em 3 meses, 15 salões com compra inicial média de R$2.000 e reposição média de R$1.000 mensais. Em 18 meses, 50 salões com compra média de R$2.000, 15 salões com evolução para R$3.000 de reposição média mensal e demais em torno de R$1.500. Faturamento projetado para a unidade de R$150.000. Veja que a remuneração ela vem em função desse volume de vendas. E a gente definiu como parâmetro básico de remuneração
20% de remuneração direta, mais 5% de bonificação, para que tenha a possibilidade de se trabalhar as questões técnicas de apresentação e assim por diante. Então é importante estar orientado para que esses objetivos sejam definidos, sejam orientados de forma correta do ponto de vista operacional e que sejam acompanhados também de forma adequada. Essa é a proposta do DHP, é assim que a gente entende que as coisas podem funcionar de uma outra maneira e essa é a proposta ponto 9 para fazer com que a operação ganhe maior fluência. Já se encontra implantado o sistema, nós estamos com 2 regiões que estão trabalhando já, nós fizemos isso de uma maneira muito pensada, de uma maneira muito cuidadosa para evitar de dar os passos maiores do que as pernas para poder fazer as coisas também de uma forma acompanhada e consistente. Esse é o modelo, é assim que funciona e acreditamos que podemos chegar no resultado extremamente adequado para todas as partes envolvidas nesse processo. A gente aqui se coloca à disposição para fazer uma apresentação personalizada para cada região, para cada pessoa interessada, para fazer com que isso seja realmente compreendido de uma forma aprofundada para que as decisões sejam tomadas de forma muito consciente. Muito obrigado.